Olá, o meu nome é Juliana do Nascimento Silva, eu sou aluna da Rede La Salle em Niterói e essa apresentação é a conclusão do seminário 2020 do curso de Ciências Contábeis, no qual foi abordado as normas brasileiras de contabilidade, aplicado pelo professor de Teoria da Contabilidade, professor Geraldo Pereira de Araújo. Aqui eu vou abordar o CPC 40, pronunciamento técnico que complementa os princípios para reconhecimento, mensuração e apresentação de ativos e passivos financeiros do CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros é um assunto muito interessante, porém é muito complexo e de muito difícil entendimento. Por isso eu separei cada slide por assunto, onde eu definirei em cada um desses slides a explicação de cada tópico, ok? Eu desejo que esse trabalho agregue ao nosso conhecimento sobre contabilidade e que seja útil aí na nossa futura carreira, tá bom? Vamos lá. O objetivo deste pronunciamento é exigir que as entidades divulguem nas suas demonstrações contábeis aquilo que permita que os usuários avaliem. Relevância de instrumentos financeiros para a posição patrimonial e desempenho financeiro da entidade. Informações qualitativas e quantitativas sobre a exposição a riscos decorrentes de instrumentos financeiros, incluindo divulgações mínimas específicas sobre risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As divulgações qualitativas descrevem os objetivos, políticas e processos da administração para gerenciar esses riscos. As divulgações quantitativas fornecem informações sobre a extensão em que a entidade está exposta a riscos, com base nas informações fornecidas internamente ao pessoal-chave da administração da entidade. Em conjunto, essas divulgações fornecem uma visão geral do uso, pela entidade, de instrumentos financeiros e das exposições que eles criam. Este pronunciamento deve ser aplicado por todas as entidades a todos os instrumentos, inclusive instrumentos financeiros reconhecidos e não reconhecidos. Instrumentos financeiros reconhecidos incluem ativos e passivos financeiros que estão dentro do âmbito do CPC 48. Instrumentos financeiros não reconhecidos incluem alguns instrumentos financeiros que, embora estejam fora do âmbito do CPC 48, estão dentro do âmbito deste pronunciamento. As entidades também devem aplicar este pronunciamento a todos os derivativos ligados a participações em controladas, coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto, a menos que o derivativo satisfaça a definição de instrumento patrimonial. Classes de instrumentos financeiros e níveis de divulgação. Quando este pronunciamento exigir divulgação por classe de instrumentos financeiros, a entidade deve agrupar instrumentos financeiros em classes apropriadas de acordo com a natureza da informação divulgada e levando em conta as características desses instrumentos financeiros. A entidade deve fornecer informações suficientes para permitir conciliação com os itens apresentados no balanço patrimonial. Balanço patrimonial, categorias de ativos financeiros e passivos financeiros. A classificação correta dos instrumentos financeiros é a parte mais complexa deste assunto e que envolve divergentes pontos de vista quanto à melhor forma de mensurar e classificar ativos ou passivos financeiros. Deve-se evidenciar no balanço patrimonial ou em notas explicativas o valor contábil das seguintes categorias de instrumentos financeiros. Ativo financeiros, passivos financeiros, mensurados ao seu valor justo por meio de resultados. Ativos ou passivos financeiros, mensurados ao seu custo amortizado.
e ativos financeiros mensurados ao seu valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Critérios para classificação de ativos financeiros. Valor justo por meio de resultado. Todos os ativos financeiros que não atendem aos critérios de classificação mensurados como custo amortizado ou valor justo por meio de outros resultados abrangentes são classificados como valor justo por meio de resultado, mostrados separadamente aqueles que foram designados dessa forma no reconhecimento inicial e aqueles ativos financeiros que são obrigatoriamente mensurados a valor justo. Valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Manter ativos, tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais, quanto pela venda de ativos financeiros, e os fluxos de caixas contratuais são exclusivamente pagamento de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Custo amortizado. Manter ativos com a finalidade de receber fluxos de caixas contratuais, e os fluxos de caixas contratuais são exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Categorias e critérios para a classificação de passivos financeiros. Com relação aos passivos financeiros, eles são mensurados, via de regra, ao custo amortizado, exceto passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, contratos de garantia financeira, compromissos de conceder empréstimo com taxa de juros abaixo do mercado, passivos financeiros que surjam quando a transferência do ativo financeiro não se qualificar para o desreconhecimento. É importante observar que a designação de ativos e passivos financeiros pelo valor justo através do resultado é possível somente se a classificação dessa categoria resultar em informações mais relevantes, como elimina e reduz significativamente o descasamento contábil relativo à inconsistência de mensuração, ou um grupo de ativos ou passivos financeiros é gerenciado com base no valor justo. Reclassificação. A entidade não deve reclassificar qualquer passivo financeiro. A reclassificação dos ativos financeiros é permitida se a entidade mudar seu modelo de negócios para a gestão desses ativos financeiros. Espera-se que essas alterações sejam pouco frequentes e ocorram, por exemplo, quando a entidade tiver adquirido, alienado ou encerrado uma linha de negócios. Evidenciação. Ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Se a entidade tiver designado o ativo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado, que de outro modo seria mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao custo amortizado, ela deve divulgar a exposição máxima ao risco de crédito, o montante pelo qual qualquer derivativo de crédito ou outro instrumento elimina essa exposição ao risco de crédito, o montante da mudança no valor justo do ativo financeiro que seja atribuível a mudanças no risco de crédito do ativo, determinando tanto com a quantia da variação no valor justo, que não é atribuível à mudança nas condições de mercado que dão origem ao risco de mercado, ou usando um método alternativo que a entidade acredita ser mais confiável, o montante que representa a quantia da mudança em seu valor justo e que é atribuível a mudanças no risco de crédito do ativo. O montante da variação no valor justo de qualquer derivativo de crédito ou instrumento similar ocorrido durante o período em que o ativo foi designado. Observações. Mudanças nas condições de mercado que dão origem ao crédito inclui mudança na taxa de juros observável no preço de commodity, na taxa de câmbio ou nos índices de preços e taxas. Evidenciação. Passivos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Se a entidade designou o passivo financeiro pelo valor justo por meio do resultado e é obrigada a apresentar os efeitos das alterações no risco de crédito desse passivo em outros resultados abrangentes, ela deve divulgar o valor da variação cumulativamente no valor justo do passivo financeiro que seja atribuível à alteração no risco de crédito desse passivo,
a diferença entre o valor contábil do passivo financeiro e a quantia que a entidade seria obrigada a pagar no vencimento ao detentor da obrigação, quaisquer transferências do ganho ou perda acumulada dentro do patrimônio líquido durante o período, incluindo as razões dessas transferências, o montante da variação no valor justo de qualquer derivativo de crédito ou instrumento similar que tenha ocorrido durante o período e cumulativamente, desde que o ativo financeiro tenha sido designado. Evidenciação: investimento em instrumento patrimonial designado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Se a entidade tiver designado investimentos em instrumentos patrimoniais para serem mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme permitido pelo item 575 do CPC 48, ela deve divulgar que investimentos em instrumentos patrimoniais foram designados para serem mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, as razões de utilizar essa alternativa de apresentação, o valor justo de cada um desses investimentos ao final do período, os dividendos reconhecidos durante o período, apresentando separadamente aqueles relativos a investimentos desreconhecidos durante o período de relatório e aqueles relativos a investimentos mantidos ao final do período de relatório. Redução do valor recuperável dos instrumentos financeiros, impairment. A IAS 39 só reconhecia as perdas por decorrência de redução de valor recuperável, mais conhecida pelo termo impairment, quando havia a possibilidade de se comprar o evento responsável por esse processo. O procedimento se mostrou especialmente frágil durante a crise financeira de 2008, quando algumas instituições utilizaram a tardia notificação de impairment, mesmo sabendo que as possibilidades de perda futura eram grandes. A IFRS 9 busca corrigir esse problema, trocando a mensuração de impairment, baseada em perdas históricas, por um conceito de perdas esperadas. É claro que a definição de perdas esperadas não pode ser realizada no simples chute, e por isso deve seguir chaves de estimativas seguras, que são a identificação de informações prévias que devem ser levadas em conta e que podem ser provadas por razoabilidade, como projeções de queda de valores de determinadas ações ou ativos. Uma estimativa ponderada de perdas, em que se deva incluir pelo menos duas possibilidades de impairment, demonstrando, portanto, um leque de probabilidades futuras. E a própria desvalorização do dinheiro no tempo, como nas perdas causadas por uma inflação acelerada. Derivativos. Derivativos são instrumentos financeiros que derivam de outros instrumentos financeiros. Os derivativos estão diretamente ligados à possibilidade de algum evento futuro ser diferente do esperado, ocasionando perdas, prejuízos. As três principais categorias de derivativos são swaps, são as operações de troca, nas quais duas entidades, que podem ser duas empresas ou mais, usualmente um banco ou uma empresa, trocam posições em índices financeiros, econômicos, preços de commodities, entre outros. Contratos futuros são contratos a vencer em uma data futura, na qual se acertam previamente valores de índices financeiros, econômicos, preços de commodities, entre outros. Na maioria dos casos, a liquidação se dá meramente entre dinheiro, sem envolver entregas físicas. Opções são contratos que dão direito aos seus compradores de comprar ou vender determinados valores de índices financeiros, econômicos, preços de commodities. Ponto. A liquidação se dá meramente em dinheiro, sem envolver entregas físicas em uma determinada data futura. Além dos derivativos mencionados, existem outros utilizados. Um mais simples é o mercado a termo. Nele, duas partes assumem um compromisso de compra e venda em uma data futura. Um exemplo é o termo de ações que funciona na Bolsa de Valores. No contrato de swap, o índice de quem irá receber é igual ao índice de quem irá pagar, ou seja, valor do ativo é igual ao valor do passivo. Os swaps
podem ser utilizados para proteger a instituição contra os riscos de mercado. Contratos futuros ou mercado futuro. Os mercados futuros também são utilizados como instrumento de hedge, quando a entidade deseja se proteger no futuro do preço na aquisição de um ativo ou até da sua perca de valor, se o caso for vender algum ativo no futuro. Contabilidade de hedge. A contabilidade de hedge é um eficiente instrumento financeiro que permite às empresas reduzir ou eliminar a volatilidade dos resultados contábeis. De uma maneira geral, a contabilidade de hedge ainda não apresenta grande popularidade entre o empresário brasileiro. Isso, muito provavelmente, por basear-se em normas contábeis internacionais e, assim, exigir mudanças de práticas costumeiras. Ainda assim, trata-se de um recurso interessante que pode ser aplicado em situações em que as empresas precisam de alguma proteção diante de investimentos que apresentem possibilidade de risco. O principal objetivo em se utilizar a contabilidade de hedge é registrar todos os resultados, positivos ou negativos, que foram obtidos através dos instrumentos financeiros derivativos no mesmo período em que os itens de hedge afetam o resultado da entidade. As empresas utilizam a contabilidade de hedge para se proteger dos riscos decorrentes do mercado. As operações são classificadas como hedge de valor justo, Fair Value Hedge. As variações no valor justo do instrumento de hedge derivativo e do item objeto de hedge devem ser reconhecidos no resultado quando de sua ocorrência e concomitantemente. Hedge de fluxo de caixa, Cash Flow Hedge. As variações devem ser contabilizadas no patrimônio líquido, em ajuste de avaliação patrimonial. E hedge de investimento líquido em operação no exterior. As variações também devem ser contabilizadas no patrimônio líquido. O instrumento financeiro derivativo é designado em sua totalidade ou parcialmente como instrumento de hedge, aonde se espera que o valor justo ou fluxo de caixa compense as alterações no valor do objeto do hedge, que é o item que gera risco e será protegido. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 38, para a contabilidade de hedge, somente ativos, passivos, compromissos firmes ou transações altamente prováveis que envolvam uma parte externa à entidade podem ser indicados como instrumento de hedge. Avaliação da eficácia do hedge. A eficácia deverá ser avaliada ao menos no primeiro momento, ou seja, quando a entidade elabora suas demonstrações contábeis, sejam elas anuais ou intermediárias. Assim, a razão entre os ganhos e as perdas no objeto e no instrumento de hedge deve ficar entre 80% e 125%. Essa foi a minha apresentação. Eu espero que tenha sido esclarecedora. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite.